Nós estávamos vendo então a série de mensagens sobre unidade, serviço e contentamento. E eu queria, já que o domingo passado não tivemos a oportunidade de prosseguir, quero apenas dar uma pincelada daquilo que nós vimos. Então, se vocês lembram, o apóstolo Paulo, ele funda a igreja de Filipos na sua viagem, na sua segunda viagem missionária. E aproximadamente, então, ele está fundando essa igreja com alguns membros da cidade que ele encontra, algumas pessoas que já ouviram falar do testemunho de Cristo e começaram a ter o coração mais brando. Então ele vai, conhece algumas pessoas, primeiro Lídia, que era uma empresária, uma comerciante da cidade, que diz, como diz em Atos, é a vendedora de púrpura. Depois também ele converte o carcereiro romano e a sua família. Depois uma jovem, né, que estava oprimida pelo espírito maligno e ela é liberta. Então nós vemos que Filipos é uma comunidade muito plural, mas também urbana, e uma comunidade de passagem, onde muitas pessoas passavam por aí. E é semelhante muito a nosso contexto de igreja europeia. Então nós precisamos entender isso. Paulo escreve essa carta quando ele estava na prisão, provavelmente em Roma. Quando ele está em Roma, vocês sabem que ele fica preso, não numa prisão, mas uma prisão domiciliar. Ele estava em casa e ele tem a oportunidade de escrever muitas das cartas nessa prisão domiciliar. E então o tema central dessa carta é que devemos viver um evangelho digno, uma vida digna do evangelho, na verdade, e devemos ter alguns pilares. Desses pilares nós precisamos entender a unidade é um desses pilares, o serviço em humildade é outro pilar, a alegria e contentamento e a esperança. Então nós precisamos entender que essas são as bases da mensagem, o tema central que Paulo ele quer explicar. E fizemos até uma conexão, né, com a nossa realidade da igreja, mas eu não vou me deter a isso. Nós primeiro vimos, então, no capítulo 1, aquilo que realmente Paulo queria. Ele estava tentando conduzir a igreja para um sentimento de unidade, porque muitas vezes isso nós podemos vivenciar por parte do inimigo. Muitas vezes ele quer plantar discórdia, ele quer plantar fofocas, ele quer plantar coisas que não agradam a Deus. E muitos de nós, quando não vigiamos, a gente vai ser um instrumento do inimigo. Mas como é isso, pastor? Lembra que quando Jesus estava com Pedro e Jesus disse assim, é necessário que eu seja crucificado, eu vou morrer. E Pedro disse, não, Senhor, ninguém vai fazer isso. O que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Não está dizendo que Pedro é um Satanás ou é um diabo, não. Ele está dizendo que ele está sendo usado pelo diabo. Então nós precisamos compreender que muitas vezes, quando nós abrimos brecha, a gente é usado pelo maligno. E a gente, por isso, tem que vigiar. E, na verdade, nós vimos alguns pontos que eu estou fazendo questão de recapitular para que você possa entender. Nós precisamos, em primeiro lugar, viver de modo digno do Evangelho. E esse viver do modo digno não é mais nada do que ter coerência. Coerência com a fé. Não há como você ser cristão e continuar mentindo. Não há como você ser cristão e continuar praticando imoralidade. Não há como ter essa vida dupla. E não se trata sobre perfeição, mas se trata sobre a gente querer buscar mais e mais acertar o nosso alvo. Permanecer firmes, também falamos sobre esse tema de permanecer firmes em um só espírito, a unidade espiritual, a dependência da igreja de Cristo. Nós dependemos de Cristo. Inclusive estava falando essa semana, não me lembro com quem, mas falando sobre como é real hoje, né? E também foi isso na igreja
primitiva. Na igreja de Corinto, por exemplo, havia dissensões. Umas pessoas diziam assim, não, eu sou de Isaac, não, eu sou de Rafa, não, eu sou de Sam, não, eu sou de Júnior. E aí o que acontece? Aí Paulo vai dizer, olha, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, nem Isaac, nem Rafa, nem Júnior, nem Esteban são alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso Senhor. Terceiro ponto que nós vimos é que não devemos fazer nada por rivalidade. Ou seja, a gente não tem que estar, porque eu vou me destacar, porque Isaac veio bonitão hoje, com esse blazer aí, né? Mas domingo que vem eu vou vir melhor ainda. Não, não é por rivalidade. Você precisa vir bonito, bonita para a casa do Senhor. Por quê? Porque é assim que agrada a Deus. Porque nós vestimos o nosso melhor para o Senhor. Então é isso que deve ser, não por rivalidade, não por estabelecer o padrão desse mundo que é competitivo. Não, a igreja não é lugar de competição. A igreja é lugar de auxílio, de ajuda, de estar juntos auxiliando o outro. Um quarto ponto que nós vimos foi que devemos considerar aos outros superiores a nós mesmos. Estava falando ontem com um irmão, ou foi sexta, se eu não me engano, e como eu realmente quero ver cada um de vocês no futuro, se assim Deus tiver esse encargo para vocês, pastores melhores do que eu. Melhores do que eu. E olha que não precisa muito para ser melhor do que eu. Então, essa é a base do cristianismo. A gente precisa olhar para o outro e desejar, olha, que Júnior seja melhor do que eu. Que Sam seja melhor do que eu. Que Isaac seja melhor do que eu. É assim que nós devemos ver o nosso irmão, porque a humildade coloca o bem comum acima do orgulho pessoal. Nós vimos também, e quero me deter iniciando nisso hoje, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Como é que nós devemos ver? Em quem nós devemos nos espelhar? Filipenses 2, verso 5 diz assim, então, a palavra do Senhor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso exemplo, amados. É o nosso maior exemplo de vida cristã, é o nosso maior exemplo de humildade, é o nosso maior exemplo de unidade. Todo relacionamento comunitário exige humildade. Paulo aqui apresenta o maior modelo de todos, Jesus Cristo. Ele serviu, mesmo sendo Deus. Provavelmente, nós imaginamos a igreja naquele tempo, eu imagino a igreja naquele tempo, uma igreja que quando olhava para seu irmão, não deixava ele sofrer, não deixava ele padecer. Automaticamente a igreja estava aí disposta para ajudar, para auxiliar. Automaticamente a igreja estava ali pronta, em prontidão, para poder auxiliar o outro. Lamentavelmente hoje, parece que nós assumimos aquilo que está
nesse mundo lá fora que está se infiltrando na igreja, cada um por si, cada um vê por si, pronto, acabou. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente viva uma vida em comunidade, onde a gente possa se importar com o outro, onde a gente possa olhar e dizer, olha, Otávio, conta comigo, estou ali para te ajudar. Oh, Sidney, conta comigo, vamos juntos caminhar e vencer. E me lembro agora aquilo que o apóstolo Tiago escreveu na sua carta. Há alguém entre vós doente? Chame a igreja e ore. Porque essa pessoa vai ser curada, restaurada. Hoje a gente perdeu essa essência. Eu quero que nós, como igreja, não possamos perder essa essência. Igreja Ágape, nós precisamos buscar a essência do verdadeiro cristianismo. Nós precisamos entender que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se achou melhor do que nós. Ele olhou para cada um de nós e olha ainda. Diz assim, esses meus irmãos mais novos, eles são dignos do sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário. Olha aí que lindo. Não nos custou nada. Foi de graça. Mas a ele custou um alto preço. Um preço muito alto. E hoje você e eu desfrutamos desse benefício, dessa graça, dessa maravilhosa graça. E o único esforço que você e eu precisamos fazer é ter fé, é obedecer, é seguir em frente, é caminhar. Ele se esvaziou e tomou forma de servo. Ninguém nessa face da terra, na história universal, você não vai ver nenhum rei que abdicou do seu trono para se tornar escravo. Só Jesus Cristo. E não era o rei desse mundo. Não era um rei com um trono terreno. O trono dele é celestial. A terra é o estrado dos seus pés, diz o salmista. Mas ele, tendo toda a glória, ele se esvaziou dessa glória para vir a esse mundo em favor de todos nós. E glória a Deus por isso. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Hoje partilhamos esse momento da ceia do Senhor e nós vamos juntos daqui a pouco participar desse momento ímpar da igreja. Não lembrando apenas da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, mas também anunciando e apontando com nossa esperança para a segunda vinda de Cristo. Porque a ceia do Senhor é um marco que nos lembra que Ele morreu, que Ele entregou sua vida por nós, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E hoje Ele vive e reina com o Pai. Mas também a palavra diz que a ceia do Senhor nos dá uma visão clara do nosso futuro. O nosso futuro não é um melhor trabalho, uma casa nova. Não, o nosso futuro está nos céus, porque Ele voltará pela sua igreja. E glória a Deus por isso. Então ele vai dizer assim, por isso, verso 9, por conta de tudo isso, porque ele foi humilde, porque ele foi obediente, porque ele se esvaziou a si mesmo, porque ele tomou a cruz que era minha, que era sua, mas ele tomou essa cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Você talvez está aqui, eu quero dizer, entenda uma coisa,
O nome de Jesus é poderoso. Se você olha na história da igreja primitiva, havia dentro daquele grupo onde Paulo estava pregando alguns homens infiltrados que oravam em nome de Jesus e os doentes eram curados. Porque não é pelas pessoas, não é apenas pela fé, mas é pelo nome de Jesus que é poderoso. Por isso também o Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Verso 12. Assim, meus amados, ou exorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Sabe, essa semana, Célia e eu estávamos em casa e levantamos um clamor por cada um de vocês. Eu não estou dizendo isso para me mostrar, mas estou dizendo isso porque eu senti muito forte a presença de Deus. E quando eu orei, eu disse, Senhor, traz tremor e temor à tua igreja. Porque nós perdemos a sensibilidade do que é temor e tremor. Porque a gente vem aqui como se estivéssemos indo a qualquer lugar, a um clube social. Não, esse aqui é a casa de Deus, esse aqui é lugar santo. Estamos buscando a presença de Deus, a sua face. Porque é Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem... Vamos juntos ler essa parte, todos juntos de novo, verso 14. 2, 3. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Sabe o que significa isso? Sem murmurações. Mas, Senhor, esse pastor me pediu de novo para ir lá buscar o irmão. Ô Isaac, pensa um pastor chato. Não murmure e nem contende. Obedeça. Verso 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha aí, você e eu precisamos resplandecer. Nós somos tochas vivas, nós somos faróis acesos que vão resplandecer ao meio de um mundo que está em trevas, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Até aí por enquanto. Nós precisamos, amados, entender que como igreja devemos viver um testemunho que é visível. Você não foi chamado para ser Otávio Bond, um agente secreto. Não. Você foi chamado para expor a sua vida, porque sua vida precisa ser um farol que possa iluminar as pessoas. Eu não sou agente 007. Eu preciso ser uma pessoa que as pessoas olhem e digam, como o Thaís é diferente. Como o Márcio é diferente. Como o Caleb é diferente. Como o Mateus é diferente.
As pessoas precisam olhar para nós e dizer: o que há em você, Sam, que eu não tenho? Esse olhar de compaixão, de misericórdia. Muitas vezes a gente quer se comparar e quer se igualar ao mundo. Não, você não foi chamado para isso, você foi chamado para ser diferente. Vivendo sem murmurações, com alegria, mesmo em contextos difíceis. Me lembro como se fosse hoje, amados, quando meu pai adoeceu e faleceu. E como filhos, e como a minha mãe, esposa dele, chorávamos quando olhávamos o panorama, cada vez que o médico falava o diagnóstico e falava que não tinha mais jeito. E meu pai olhava para nós e disse assim: por que vocês choram? Eu sei para onde eu vou. Eu tenho essa certeza. Igreja, nós temos certeza para onde vamos? Nós precisamos entender, amados, que nada, Paulo vai falar isso em Romanos 8, nem a morte, nem a vida, nem alturas, nem profundidades, nada neste mundo nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há nada, absolutamente nada que nos separe. Por que a gente fica ainda tão apegado a esse mundo velho? Sabe o que quer dizer então Paulo aqui? Olha, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Ele está dizendo, olha, a salvação, ela não é por obras. É viver externamente aquilo que Deus começou internamente. Ele começou em nós um trabalhar. Ele começou em nós uma construção. Você e eu somos edifícios de Deus. E estamos em construção. Cada dia é colocado um tijolinho para que essa construção possa ser edificada. Muitas vezes também é necessário na construção, não, Isaac, me corrija se é mentira. Se alguma coisa estiver errada, tem que quebrar para refazer. E às vezes a gente é quebrado, perdão, de alguma outra maneira. E ser quebrado dói, não é fácil. Quando arrancam alguma coisa de nós. Quantas vezes já fui arrancado de tantas coisas e ainda serei arrancado porque enquanto estiver nesse mundo, a gente vai viver essa vida. Mas nem por isso eu posso murmurar. Eu preciso agradecer. A palavra do Senhor diz: em tudo dai. E o que é tudo? O que é tudo? Tudo. Tudo entra dinheiro na conta? E sem dinheiro na conta? Tudo entra saúde? E sem saúde? Em tudo devemos dar graça. Em tudo. Eu sei que é difícil, mas precisamos aprender. É Deus que efetua o querer e o realizar. Isso quer dizer o quê? Deus diz assim: meu filho, minha filha, você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu estou no controle de tudo. A vida cristã é cooperação entre graça e obediência. A graça derramada, e por isso eu obedeço. A graça se renova sobre mim, por isso eu obedeço também, porque Ele derramou sua graça por mim. E a mínima coisa que eu preciso e tenho que fazer é obedecer. Fazer tudo sem murmurações. A murmuração, amados, ela mata a unidade, apaga a luz do testemunho. Você já viu uma pessoa que vive murmurando, que vive se queixando, que vive praguejando, ser referência para alguém?
Você quer se afastar dessa pessoa. Ou não? Como é que muitas vezes nós que somos filhos da luz vivemos fazendo isso? Não pode. Não é conivente. A gratidão transforma ambientes. Eu não sei se você chegou, eu já experimentei isso num ambiente de trabalho onde era muito difícil, mas eu comecei a mudar a minha estratégia. No início eu estava como humano na carne, murmurando, eu disse, mas Senhor, esse trabalho, Senhor, dá paciência. Eu comecei a mudar a estratégia. Senhor, obrigado, Pai, porque tantos estão precisando de um trabalho, mas eu tenho. Obrigado por esse colega, essa colega que muitas vezes me quer tirar do sério. Muito obrigado, Senhor, e começou a mudar. Porque sabe uma coisa? Que muda o ambiente não é as pessoas. Quem muda o ambiente é você. Com a sua gratidão, com a sua perspectiva nova, olhando para o outro e abençoando o outro. Mas se a gente já chega, eita, de novo nesse trabalho, você já chegou praguejando, você já chegou mudando o ambiente para ruim, para difícil. Obrigado, Wilson. Ele sabe que eu sou chorão. Muito bem, então nós precisamos compreender isso, amados. Nós precisamos brilhar como luzeiros. Nós precisamos entender que a luz, ela brilha muito mais forte no meio da escuridão. E você foi chamado para ser essa luz. Você foi chamado para ser esse farol que brilhe, que guie as pessoas que estão confusas nesse meio que tanto fala em filosofias, em hedonismo, em coisas que são vãs. Nós precisamos ser luz para essas vidas. Paulo também fala sobre a alegria. Mesmo ele estando preso, mas ele estava alegre. Isso é uma prova de maturidade. Sabe quando você conhece uma pessoa madura? Sabe por quê, aliás, você conhece uma pessoa madura? Porque a pessoa madura, quando ela está passando pelo processo adverso, ela não pragueja. Ela não xinga. Ela não vive se queixando. Ela agradece a Deus. Ela está alegre, feliz, porque sabe que a felicidade do cristão, ela não depende do meio onde ele está ou da circunstância onde essa pessoa está. A alegria e o contentamento do cristão, ela independe da circunstância. Porque a nossa alegria está em Cristo. A alegria de Paulo estava em Cristo. Muitos de nós trabalham ou já trabalhamos em empregos cansativos e sofremos com discriminação. Mas muitas vezes a gente até é tentado a murmurar, mas precisamos estar firmes. Precisamos ter convicção. Uma igreja agradecida é uma igreja que se torna extremamente atraente para pessoas que querem conhecer a graça de Deus. Quando Deus vê uma igreja, quando eu falo igreja, não estou me referindo a 4 paredes, porque as 4 paredes não têm condições de ser agradecidas. Mas você é igreja, eu sou igreja, nós somos igreja. Então, quando as pessoas olham para você e dizem assim, olha, rapaz, eu nunca vi uma menina assim como Tainá, passando por essa situação, mas agradecida e sorrindo, ela tem uma coisa diferente. E através desse testemunho, Tainá vai dizer, não é uma coisa, é alguém. É Jesus em minha vida. Somos chamados a viver essa vida. Paulo vai continuar no verso 19, então, e vai dizer, e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo
dos vossos negócios, para que ninguém tenha de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, não o que é de Jesus Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou-lo enviar logo, que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. É interessante como o Evangelho, ele se revela através de pessoas comuns, como nós, porque nós somos pessoas comuns, que servem com amor, incentivam a honra aos que se dedicam. Grandes exemplos podem inspirar nossa fé, como Paulo, como Timóteo, como Silas. Mas há aquelas pessoas que a Bíblia não menciona seus nomes, mas também foram exemplo de fé. Talvez na história da igreja, daqui a alguns anos, se o Senhor não vir antes, nós seremos tidos como esses anônimos filhos de Deus. Mas mesmo no anonimato, seja fiel, cumpra o seu chamado, porque não é a grandeza de ser honrado que nós buscamos, mas a honra de servir ao Senhor, a honra de servir a um rei que, não merecendo nada, porque eu não mereço nada, ele nos deu tudo. E louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Timóteo era um jovem pastor, sensível, confiável. Epafrodito era um membro da igreja de Filipos, enviado como missionário para auxiliar Paulo no serviço. Ele quase morre nessa viagem que ele levou alguns mantimentos e ajudar Paulo. Mas tantos outros da igreja que serviram, que buscaram servir com fé, com dedicação, que não seja, amados, no nosso coração o nome ou a honra que nós busquemos, mas que seja servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Devemos ter um coração voltado para o próximo. Paulo disse que tinha interesse sincero com Timóteo. E esse sentimento é porque Timóteo era seu filho na fé. Timóteo era filho na fé de Paulo.
Era o discípulo que caminhou, ele preparou Timóteo para essa obra. E esse serviço autêntico, ele nasce de um cuidado real. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos olhar para os nossos irmãos com cuidado, com amor. Não com interesse, mas olhando aquilo que ele precisa. Epafrodito foi um servo e arriscou sua vida para servir. O serviço como risco por amor, não por obrigação, é o que devemos buscar. Paulo, ele disse assim: honrem homens como estes. E eu quero dizer, igreja, quando vocês vejam homens de Deus ou mulheres de Deus a serviço de Deus, honrem essas pessoas. Honre seu irmão, honre sua irmã. Eu quero dizer, igreja, honre seus líderes de PG. Honre essa liderança. Eu sei que tem algumas pessoas que ainda não se encaixaram nos PGs, mas eu quero dizer a vocês, os PGs, eles existem porque nós estamos tentando viver um estilo de vida mais parecido com a igreja primitiva. E a igreja primitiva, ela se reunia onde? Nas casas. Vai chegar um tempo, amados, que eu não sei se vou estar aqui, mas não vamos ter essa liberdade que nós temos hoje. E o que vai permanecer? As reuniões nas casas. Por isso, amados, honrem. Dê satisfação para a sua liderança. Não estou dizendo que você tem que falar tudo, mas você precisa dar essa satisfação, porque a sua liderança ora por vocês. Assim como nós, como Célia e eu, como pastores da igreja, oramos por cada um de vocês, pelos líderes. A gente clama, amados, pela vida de cada um de vocês, para que Deus os guarde, para que Deus os livre, para que Deus os sustente, para que Deus os fortaleça, para que Deus derrame sobre vocês, sobre cada um das suas vidas, temor e tremor. Reconhecimento, aliás, é mandamento, não é opção. E não é para se envaidecer, é para glorificar a Deus. A honra fortalece o corpo e valoriza os que se sacrificam. Muitas vezes, amados, como igreja, nós vamos, uma igreja imigrante, nós vamos ter a oportunidade de ajudar pessoas. Como nós temos também aqui na igreja. Quantas vezes no início da igreja, e quando tinha a possibilidade, porque agora não existe mais a manifestação de interesse, eu ajudei pessoas a fazerem a manifestação de interesse. Enquanto lá fora, ou talvez dentro de outras igrejas, e até dessa igreja, tinha pessoas que cobravam para fazer a manifestação de interesse. Quantos lembram disso? Eu dizia, não. Se eu aprendi a fazer, eu vou te ajudar agora, eu vou te ensinar para você ajudar outro depois. E é isso, a dinâmica do reino é essa. E muitas vezes a gente se aproveita das pessoas que têm menos conhecimento. Não, a gente precisa passar o conhecimento para que outras possam aprender e essas mesmas ajudar outros. E assim a dinâmica do reino vai vivenciando. E mesmo assim, amados, eu nunca fiz essa, como posso falar? Nunca determinei, eu disse assim, olha, Otávio, estou te ajudando, agora fica na igreja. Não, jamais. Eu disse assim, eu estou lhe ajudando, mas fique à vontade. Se você quiser participar da igreja, fique. Se não, fique à vontade, porque a nossa ajuda não é para prender você.
A nossa ajuda é independente da igreja. Abençoar a sua vida e você poder abençoar outras vidas. O reino ele avança por meio de servos anônimos, silenciosos, sem alarde, sem querer dizer, porque eu ajudei Isaac, Isaac está aqui hoje porque eu ajudei. Não, não há necessidade disso. No reino, quem tem que ser glorificado é o nome de Cristo. Não é o meu nome, não é o nome de Isaac, não é o nome de qualquer um. É o nome de Cristo, porque é o nome que está acima de todo nome. Amados, eu quero dizer a vocês, Igreja do Senhor, vamos servir a Deus com humildade, com unidade, com honra, entendendo que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus as nossas vidas, esta igreja. Que Deus nos faça caminhar como servos fiéis, dignos. Não a dignidade construída pela performance, mas a dignidade que Jesus Cristo ele nos dá. Feche seus olhos.